Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui graças a Deus eu estou bem e a gente hoje vai começar um novo assunto. Vamos introduzir o estudo das frações e de números decimais, certo? E para começar, a gente vai relembrar que já estudamos, né, o sistema de numeração decimal, a parte inteira, 0, 1, 2, 3, 4, 5, esses números que a gente conhece, que são números naturais, e decimais. Como falei, estudamos essa parte inteira e hoje a gente vai conhecer um pouquinho esse sistema também, que é decimal, só que numa forma diferente, que são números decimais, ou seja, números que têm uma parte inteira e uma parte decimal separado por uma vírgula. Vamos começar pelas frações. Primeiro, a gente precisa conhecer o que é fração. A fração, pessoal, ela surgiu no Egito com a necessidade de se obter quantidades mais exatas. Os números fracionários, ou simplesmente frações, surgiram da necessidade de dar uma resposta mais precisa para uma medida. Então, os números fracionários, pessoal, são aqueles onde a gente identifica-os quando tem um numerador e um denominador, a gente identifica que ali é um número fracionário ou uma fração. Eu vou mostrar para vocês aí um exemplo para que a gente possa conhecer os termos da fração. Assim como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão possuem termos, a fração também possui seus termos, que é o numerador e o denominador. Veja aí o exemplo que eu dei a vocês, 1 sobre 4. Nesse exemplo aí, a gente vê o 1 está na parte de cima, o 4 está na parte de baixo, ou seja, sempre na parte de cima de uma fração a gente vai ter o numerador e na parte de baixo a gente vai ter o denominador. O numerador, ele indica a parte, por exemplo, de uma figura, por exemplo, um bolo foi dividido em 3 partes e Joãozinho comeu um pedaço. Então esse pedaço do bolo que Joãozinho comeu, a gente pode dizer que é o numerador. E os 3 pedaços do bolo, por exemplo, a gente indica que é o denominador. Em outras palavras, o numerador indica uma parte em que o todo foi dividido. E o denominador indica a quantidade de partes que o todo foi dividido. No caso, o bolo foi dividido em 3 partes, então o número 3 é denominador. Se Joãozinho comeu só um pedaço, então eu vou ter uma fração aí 1 sobre 3. O 1 indica o pedaço que Joãozinho comeu e 3 indica a quantidade de fatias que o bolo foi dividido. Mas o exemplo que eu mostrei para vocês aí é 1 sobre 4. Então nessa aula a gente vai aprender a ler frações. Então eu simplesmente não posso ler 1 sobre 4. Então, na parte do numerador, toda leitura de fração, quando eu for fazer essa leitura, eu vou ler o número normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já na parte do denominador, eu vou ler, começar pelo 2. Eu não vou ler 2, eu vou ler meio. Se o denominador for um 3, eu vou ler terço. Se o denominador for 4, eu vou ler quarto. Se for um 5, eu vou ler quinto. Se for 6, eu leio sexto, sétimo, oitavos, nonos, décimos. Quando eu chego no número 11,
eu passo a ler 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos e assim por diante. Eu chamo a atenção de vocês que quando o denominador de uma fração for 10, eu leio décimos. Se for 100, eu vou ler centésimos. E se for 1000, eu vou ler milésimos. Mas eu tenho aí uma fração para mostrar para vocês, que é essa aí, 1 sobre 4. Como é que eu leio essa fração? Eu simplesmente vou ler 1 quarto. Então veja só, o 1, que é numerador, eu vou ler normal, o número normal que eu conheço. E o denominador, eu não posso ler 1 4, eu tenho que ler 1 quarto. Se no lugar desse 4 fosse um 3, eu teria que ler 1 terço. Se no lugar desse 4 aí fosse um 7, eu teria que ler 1 sétimo. Então, os números fracionários, como, veja aí que eu dei o exemplo, 1 sobre 4, que é 1 quarto, 1 sobre 2, que é 1 meio, 3 sobre 4, que é 3 quartos, são chamados de frações. Tá certo, pessoal? E dando continuidade, eu apresento para vocês aí uma situação problema, onde envolve uma fração, é um exemplo. Veja só, para o logotipo de uma empresa, a ideia inicial surgiu de uma folha de papel sulfite, dividida em 4 partes de mesmo tamanho, com uma parte delas pintada de vermelho. A parte pintada representa qual fração do logotipo? Veja aí, pessoal. Veja que nós temos aí um retângulo, né, que foi dividido em 4 partes, papel sulfite, e tem uma parte aí que está colorida. Eu chamo a atenção de vocês para essa parte colorida, que é uma das partes em que o papel foi dividido. Essa parte aí, ela é o numerador da fração. E a quantidade de partes em que o papel foi dividido vai ser o denominador. Como vocês podem ver aí, eu tenho uma parte colorida e ao todo eu tenho 4 partes, que foi a quantidade de partes dividida no papel. Então eu vou ter aí uma fração que vai representar 1 quarto. Essa parte colorida representa 1 quarto. A fração em si aí não está representando o todo, ela está representando apenas essa parte colorida. Então, cada parte que foi dividida indica 1 quarto. É por isso que essa parte colorida aí também é 1 quarto. Então, pessoal, a leitura de fração não é nada de difícil, não é nada de outro mundo. Veja que eu dei outros exemplos aí, observem aí acima, onde eu coloquei uma figura que representa, a primeira figura, que representa 2 terços, ou seja, eu dividi um círculo em 3 partes e colori 2 partes. Então, o círculo foi dividido em 3. Então, esse 3 vai ser o denominador, a parte de baixo, e a parte que foi colorido representa 2. Tem 2 partes coloridas, então a gente vai ter aí 2 terços. Também coloquei aí outro círculo, onde representa 9 dozeavos. Eu dividi o círculo em 12 pedaços iguais e colori esses pedaços, aliás, 9 pedaços. Então, dos 12, eu destaquei 9. Essa parte destacada indica 9 dozeavos. Tem também um retângulo, onde tem 8 divisórias. Eu dividi esse retângulo em 8 pedacinhos e destaquei desses 8 pedacinhos 5 pedaços. Então, esses 5 pedaços representam 5 oitavos, ou seja, 5 sobre 8. E por último, 5 sextos. Veja aí que eu tenho uma figura, onde eu dividi essa figura em 6 pedacinhos
e colori 5. Então, as 5 partes coloridas representam 5/6. Pessoal, a leitura de fração é bem simples, mas é necessário que a gente tenha atenção só a isso, certo? O denominador, quando é 2, eu leio meio. Quando o denominador é 3, eu vou ler terço. E vou aumentando. Meio, terço, quarto, quinto, sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos. Quando chega no 11 como denominador, aí eu começo de uma forma diferente. 11avos, 12avos, 13avos, 14avos e assim por diante. Quando chego no número 100 como denominador, eu vou ter que ler centésimo. Por exemplo, uma fração 3/100. A leitura por extenso dela vai ser 3 centésimos. Se o denominador for 1000, então eu vou ter que ler 3 milésimos. 3/1000, 3 milésimos. Então, não foge disso. Nessa primeira parte a gente vai conhecer a leitura das frações, como eu estou explicando a vocês. No próximo vídeo da próxima aula, a gente vai aprender a converter uma fração no número decimal e também o número decimal numa fração. Tá bom assim? E os números decimais, pessoal, como vocês estão vendo aí, eles têm duas partes. Eles têm uma parte inteira, que fica do lado esquerdo da vírgula, antes da vírgula, e a parte decimal que fica depois da vírgula, que fica do lado direito da vírgula. Então, antes da vírgula é a parte inteira, e depois da vírgula nós vamos ter décimos, centésimos e milésimos. Acaba em milésimos? Não. A gente vai ter décimo de milésimo, a gente vai ter outras unidades. Só que a gente vai inicialmente ver essas três ordens aí depois da vírgula. Veja que de um lado tem a parte inteira, do lado esquerdo é a parte inteira, e do lado direito eu vou ter a parte decimal. Então, pessoal, o primeiro algarismo depois da vírgula representa décimo. O segundo algarismo representa centésimo. E o terceiro algarismo vai representar milésimo. Tá certo? Então veja aí o número que eu coloquei aí. Eu coloquei 4,123. Então como é que eu leio esse número? Qual é a forma correta de ler ele? Então veja aí que eu coloquei o valor de cada um na figura. Veja que o 4 representa 4 inteiros. Veja que o 1 está representando 1 décimo. O 2, 2 centésimos. E o 3, 3 centésimos. Então a primeira casa, depois da vírgula, vai ser décimo. A segunda casa, depois da vírgula, vai ser centésimo. E a terceira casa, depois da vírgula, vai ser milésimo. Veja outros exemplos que eu dei aí. Na letra A, 1,25. Ou seja, como é que eu vou ler isso? Eu vou ler 1 inteiro, porque ele está antes da vírgula. Todo número que está antes da vírgula é inteiro. Todo algarismo, aliás. Eu vou ler 1 inteiro e 25 centésimos. Um detalhe, pessoal, que a gente não pode esquecer nos números decimais, é que se só tem uma casinha depois da vírgula, eu vou ler décimo. Se tiver duas casas, eu leio centésimo. E se tiver 3 casas, eu leio milésimos. Veja que nessa letra A, 1,25. Quando eu faço a leitura, eu vou observar que depois da vírgula tem 2 casas. Então eu vou ler 1 inteiro e 25 centésimos, porque centésimos são as 2 casas depois da vírgula. Veja na letra B. Veja que depois da vírgula eu tenho 3 algarismos. Então vai ficar 23 inteiros e 102 milésimos. Por que milésimo? Porque eu tenho 3 algarismos depois da vírgula. Se eu só tivesse um algarismo depois da vírgula,
eu teria que ler décimo. 23 inteiros, 102 milésimos, porque são 3 algarismos após a vírgula. Veja aí, o zero ficou cortado, mas tem um zero aí antes dessa vírgula. 2 décimos. Por quê? Porque após a vírgula, vejam aí que só tem uma casinha. Então, quando tiver só uma casinha após a vírgula, eu leio décimo. E se tiver 2 casinhas, eu vou ler centésimo. 3 casinhas, milésimos. Então, voltando lá para a tabela, lá acima, o número 4,123, eu vou prestar atenção de quê? De que 4 é a parte inteira, porque ele está do lado esquerdo da vírgula. E 123 é a parte decimal. Eu vou ficar atento e observar que tem 3 algarismos após a vírgula. Então, esses 3 algarismos indicam milésimo. Então, a leitura desse número vai ficar 4 inteiros e 123 milésimos. Pessoal, veja aí na letra D que ficou 3, o número 3. Veja que não tem vírgula nenhuma. Eu vou fazer a leitura só de 3 inteiros. Então, gente, essa primeira parte a gente só está relembrando, porque também é uma forma também de relembrar alguns conteúdos que a gente viu. Não deixa de ser uma revisão sobre leitura de fração, representação de fração em figuras e leitura de números decimais. Então, a partir dessa explicação, a partir dessa, vocês podem pesquisar também em outras fontes. Vocês vão ver que não é nada de difícil, é só questão de ter atenção. A gente vai fazer um exercício para essa atividade, tá certo? Espero que vocês fiquem atentos aos prazos, para que assim a gente possa estar sempre avançando, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.